DJ Ward in the mix. Like that, Daddy? Peraí. Pronto. Bom, minha gente. Pronto? Pronto. Bom, minha gente. É do Brasil! Boa noite. Uma coisa que chamou muita atenção foi a transmissão, mais uma vez, né? Foi a transmissão do Band Esportes. É um assunto até que é meio complicado de falar, porque toda vida se fala sobre isso e tal, mas não tem como não falar. O Kaká Fernando, ele vem dividindo com o Theo José a transmissão, né? E, assim, as transmissões que até então que eu havia visto foram até boas, mas, tipo, essa parece que ele desaprendeu tudo, foi meio bizarro. No começo, pra começar, eles não pegaram, parece que eles não pesquisaram nem um pouquinho na internet, porque o pole foi o New Garden e o segundo foi o Briscoe, e eles falaram o tempo todo, até não sei que volta da prova, que o Will Power era o pole e o Montoya o segundo. Foi. Então, assim, é um despreparo total, enfim. Além de ter Quando falado... o Neil Garden começou a chegar perto do Captain, aí ele falou, o líder da prova tá pegando o rabicho da fila. Rabicho. Assim, mas assim, tipo, esse tipo de coisa, vai lá, mas, por exemplo, ele passou as primeiras 30 voltas achando que o Montoya tinha largado na pole, quando ele tava olhando a lista do campeonato. E não pra começar, eles tomaram um susto quando viram a bandeira verde. Na largada. Eu acho muito chato a gente vir aqui e comentar o trabalho de outras pessoas, né? Eu acho que sim. Antes de tudo, eu tenho um respeito enorme pelo profissional. Não é fácil você assumir uma bomba dessa, né? Porque cá entre nós, ele não conhece a categoria. Acho que nunca transmitiu Indy na vida. Não. É muito difícil você fazer isso. E até então, ele sempre teve o apoio nos comentários do Giafone. Duas pessoas que entendem muito de Indy, que é o Giafone e, quando o Giafone não pôde, do Antônio Petri, né? Exatamente, porque, verdade. Assim, nessa aqui especificamente, o comentarista é outra pessoa que não entende nada de Indy. Que eu também respeito muito. Tanto é que, tipo, que foi o Sérgio Gimenez. Tanto é que, por exemplo, a última corrida que eu assisti, eu nem lembro qual foi, pra vocês verem como eu tô bem atualizado. Mas tá assim, por dentro. Ou seja, calculem a minha ausência no IndyCar Cash, aí você vai ter mais ou menos uma ideia do quanto eu não assisti. Mas tinha as provas que eu vi, o Felipe Giafone, ele narrava mais do que qualquer outra coisa, assim. Ele, tipo, o Kaká, ele falava alguma coisa assim, dizia as coisas que ele tem que falar, né? Tipo, Band Esportes, chamava a propaganda. Era algo que se aproximava da transmissão norte-americana, né? Dava ênfase aos brasileiros. Sempre. E assim, quem falava da corrida, das estratégias, de tudo, era o Felipe. Sim. Porque o Felipe também nada mais fazia do que ele pegava a transmissão padrão, que era da americana, da MSN, e traduzia. Além da experiência e do conhecimento que ele tem da Indy, entendeu? Então ele sabia transmitir isso, explicar de certa forma para o público e para o próprio Kaká. Mas aí com o Sérgio Gimenez, que não é piloto de Indy, não é... Aliás, ele é piloto do quem mesmo? De Stock Car? Acho que é. Alguma coisa assim. Ou Stock Car ou é Truck, não sei. Ele também não demonstrava o mínimo conhecimento. E aí ficou difícil a transmissão, assim, sem ninguém conhecendo. Acho que sim, realmente, como eu falo, respeitando o profissional, eu entendo que é muito difícil você fazer algo que você não sabe, né? Só que assim, a gente que acompanha esporte, o João Francisco aí, que não faz porra nenhuma da vida, esporte o dia inteiro, ele acompanha muita gente no Instagram, né, no Twitter, percebe que narrador, ele faz um preparo antes das transmissões. O comentarista, ele faz um preparo antes das transmissões, vai atrás. O Kleber Machado é um exemplo, acho que atualmente para mim é o melhor exemplo. O cara, quando começou a narrar o UFC, era um peixe totalmente fora d'água, nunca tinha narrado aquilo na vida. Hoje ele faz uma narração do UFC com muito mais informação, com muito mais conhecimento. Por quê? Porque foi estudar, foi conhecer. O Nivaldo Preto, quando ele começou a transmitir Indy, ele também não conhecia nada de Indy. Quando ele terminou a temporada, que foi anunciada a saída dele da Band, todo mundo
pô... Lamentou. Agora que ele pegou o jeito da Indy, ele vai sair da Band, mas durante a temporada você via que ele tava aprendendo, né? É verdade. Era a evolução dele, corrida após corrida, era gritante. Exatamente. Ele sabia, ele entendia, ele dependia cada vez menos do Felipe para emitir as opiniões, para fazer a narração mesmo. O time dele melhorou muito. No Fox Sports, a gente tem um exemplo do Cadu Cortez, que ele narrou uma corrida de NASCAR, e assim, você percebia que ele não conhecia o que ele estava fazendo, mas ele foi atrás de informações, ele foi atrás de aprender. Veja, eu não tô aqui cobrando que o Kaká Fernando seja um extremo conhecedor de Indy, não. Mas o que aconteceu hoje é uma coisa absurda. Você errar o grid de largada, não em um piloto. Sendo que o tempo todo tava mostrando no GC lá em cima. Você errar, tipo assim, 4, 5 pilotos do grid de largada, para mim é uma coisa inadmissível. Você nem vê a largada acontecer. Exatamente. Isso não mostra falta de conhecimento, mostra de... E o Kaká Fernando, é recorrente isso. A gente viu na corrida do Texas ele reclamando, nossa... Mas a Dale Coyne fica trocando de pilotos toda hora. Pois é. E quem tá errado é ele não olha o Race Control, ele não olha o Spotter Guide, e quem tá errado é ele. E com a reclamação no Twitter dos fãs, até do Rubens Barrichello, ele mesmo se sentiu constrangido e pediu desculpa na transmissão. Foi, o Sérgio, na verdade foi o Sérgio Gimenez que, tipo, na volta 30 o Kaká Fernando também, ele até falou... Não, foi quem falou da história do Rubinho foi o Sérgio Gimenez. Não, mas depois o Kaká Fernando falou... Gente, eu peço desculpas, porque quando tem o Felipe Jafone, ele vai me ajudando aqui. E o Sérgio Gimenez também estava bem constrangido. Tipo assim, tanto é que quem fez a correção foi justamente os... Tipo, ele disse, pessoal, foi avisado aqui pelos fãs. Ele foi até bem tranquilo em relação a isso. Ele chegou e disse, galera, queria... os fãs aqui estão aqui no Twitter me alertando, não estou falando nem correção, estão me alertando que o grid de largada foi tal, que na verdade o Montel é o líder do campeonato, mas largou em tal posição. Até o Rubinho também me mandou um e-mail. Muito obrigado aí e tal. Queria agradecer a resposta de vocês. Assim, foi muito tranquilo. E aí, eu não sei se, tipo, vocês vão se lembrar, mas eu me lembrei, isso faz um tempo já, quando era... Meu Deus, esqueci o nome do cara, mas enfim. Era também umas abobrinhas. Nossa Senhora. E aí o pessoal do Twitter reclamou, fez a mesma coisa, e ele, em vez de se levar pra seu erro, pegou e esculhambou todo mundo, entendeu? Tipo, o pessoal não entende nada, o pessoal só sabe falar mal, e não sei o quê. Não, isso eu posso falar, Felipe, porque eu lembro exatamente o que aconteceu. Foi o seguinte, ele tava falando assim, uma das coisas erradas, né? A transmissão em Band Esportes, que eu não sei quem é, né? Eles não estavam falando EJ Viso, estão falando AJ Viso. Assim, na língua inglesa, I para A são duas letras totalmente diferentes, né? Então, assim, eu tuitei isso, gente, vocês estão chamando errado. Não é AJ Viso, é EJ Viso, tem a diferença. Nesse caso, o Felipe, esse comentarista para o negócio dele, que eu esqueci o nome, o Eduardo Mendes. Isso, ele mesmo. No primeiro caso, ele ainda falou assim, erramos. É assim, o narrador, que eu não lembro realmente quem é, ele sim começou a esculhambar. Era o acho que era o Celso Miranda mesmo. Não era, eu lembro que não era o Celso Miranda, era um cara que ele não narra Indy, ele não narrava Indy. O Ulisses Scott? Não, é um cara lá do Band Esportes, nem sei se tá lá, não é o Cassino também. É um cara que eu nunca tinha visto na vida, nunca vi depois disso também. E ele começou a zoar a correção, né? E as pessoas também começaram a falar, não, realmente, isso está errado. Aí começou, e depois teve aquela crise do Band Esportes não mostrar, né, as corridas e piorou tudo. Mas é aquela coisa, eu acho que assim, como eu falei, eu respeito muito o Kaká Fernando como profissional. Inclusive, eu não crucifico ele, por quê? Porque até agora ele estava tendo o Felipe Giafone ajudando ele. O meu medo era justamente isso. E quando o Felipe Giafone não puder estar? E quando o Antônio Petri não puder estar? O que vai acontecer? Ficou essa transmissão xoxa e mal feita. Ele tem culpa disso? Pra mim tem. Só que assim, a culpa não é só dele. A culpa pra mim também é da Bandeirantes, que principalmente da Bandeirantes. Exatamente, né? Que vendo que ele não tem preparo, no mínimo devia pegar uma equipe de produção que conheça a Indy e falar, vocês vão fazer a pré-produção pra ele não passar vergonha. É só o descaso que a Band tem mostrado com a Indy cada ano que passa, né? Exatamente. Mas desses
erros todos aí, o único que eu não eximo o Kaká Fernando, além desse do grid, foi dele ver os mecânicos, todos com os uniformes, de acordo com o patrocinador de cada equipe, e ele ver os fiscais todos de amarelo com uma faixa azul escrito indicar, e ele falar que os fiscais eram mecânicos. Mas assim, o João, eu vou livrar, porque eu confesso que quando eu vi a imagem, assim, por um milímetro de segundo é hoje, mas milésimo de segundo, milésimo de segundo, eu pensei, vixe, já é o... Aí quando eu lembro, não, né? Aí quando ele falou assim, eu até pensei, não, realmente o cara, a gente pensou meio que parecido, teve esse lag. O Kaká Fernando, narrando futebol, é um bom narrador. Eu já vi jogos com ele narrando tênis, ele narra muito bem. Ele narra direitinho, ele narra bem. Só que automobilismo, Fórmula Indy, parece que não é a praia dele. E assim, parece que ele também não quer que seja a praia dele. Isso, e aí eu coloquei um pouco a culpa. Né? Mas assim, eu acho que sim, a direção do canal, o editor-chefe do canal precisa ver que, porra, o cara, ele tá perdido ali. Entendeu? Você tá queimando um profissional. Não, eu coloquei no Band Esportes, acho que umas 3 e pouco, e o Kaká Fernando ele tava narrando, era evento ao vivo. Eu não sei o que era, se era natação, nada sincronizado, desses eventos que o Band Esportes mostra. E ele tava lá, ou seja, só tem o Kaká Fernando pra narrar tudo também. Pois é. Tipo, então assim, tem outros narradores, não sei, porque ele tava narrando 2 horas antes de narrar a Indy e tá narrando outra coisa ao vivo. Mas o Felipe falou bem. Isso aí demonstra a falta de vontade da emissora com a categoria. Isso é público mais uma vez, né? É muito evidente, Isso é público e notório. Porque assim... Mais uma vez, não é isso? Eu acho que assim, não é difícil você... Beleza, o Celso Miranda não quer narrar Indy, a gente não sabe se isso acontece. Ano passado o Celso Miranda narrou Iowa, narrou muito bem, elogiou a categoria. Pra mim não parecia que ele não queria narrar. Ou, assim, alguma coisa tá acontecendo pra ele não querer narrar. Beleza, ele não quer narrar? Não narra. Tem outro narrador especializado em automobilismo que narra DTM. Não, porque não colocar, ele não quer narrar também? Então, peraí, o cara não quer narrar, o outro não quer narrar, o outro ele talvez não consiga narrar, que é o caso do Kaká Fernando. Pô, vamos no mercado, vamos procurar um narrador que tope narrar Fórmula Indy? Seria o mínimo, mas a Band não vai fazer isso, né? Não vai fazer, mas... Aquela coisa, mas o que acontece? Aí não é a imagem da Band que tá indo pro saco, é a imagem do Kaká Fernando. Aí o Kaká Fernando amanhã vai narrar o futebol, o cara vai lembrar da voz, porra, esse cara narrou a Indy. Ele vai ter um puta preconceito com ele, entendeu? Ele tem a parcela de culpa? Tem a parcela dele de culpa, mas não é só dele. Tá longe de ser só culpa dele, né? Mas assim, outras coisas que a gente pode apontar de bizarras na transmissão foi a pronúncia, né? Mas isso aí é das menores coisas. Por exemplo, ele passou a transmissão todinha tentando acertar o nome do Graham Rahal, que é o nome filho da puta. Na verdade, ele tá passando a temporada inteira tentando acertar o nome do Graham Rahal. Ele já falou de todas as formas, né? Graham Rahal. E do New Garden, ele fala no Garden. Mas aí talvez também possa ser até uma dificuldade que ele tem que ler e tal. Isso aí tudo bem, porque o Theo erra, todo mundo erra. O Luciano errava muito. Todo mundo erra. E eles narravam muito. O Theo fazia piadinha com o nome dos pilotos, era ridículo. O Jack Tequila. Mas enfim, eu acho que sim, não tem nem muito mais o que comentar, porque teve a parte lá do combustível da NASA no carro do Bourdais. Isso eu achei engraçado. Pô. Se ele soubesse que o combustível da NASA era nitrogênio, acho que ele não ia falar isso. Mas ele falou piada. de colocação de piada, João. Cara, ele não falou, tipo, realmente é o combustível. Não, ele falou na zoeira, eu achei legal, achei válido, assim. Assim, uma coisa que eu acho notória é que durante essa temporada o Kaká Fernando, ele evoluiu. Né? Sim, claro. Ele evoluiu. Só que realmente parece que a hora que tirou um especialista do lado dele, o barco dizendo, enfim. Eu acho que até que com o Antônio Petri em Toronto, ele foi muito melhor. Ele foi muito bem com o Petri, muito bem. E até mesmo quando ele cobriu a classificação da Indy 500, que foi com o Sérgio Gimenez, ele não errou tanto como hoje. Ele foi bem, exatamente. Até porque, assim, uma coisa pró do Sérgio Gimenez é que ele fez a leitura perfeita da corrida. Tipo, ele matou, assim que o Bourdais disparou, o Sérgio Gimenez matou. Rapaz, ele tá com estratégia diferenciada,
e ele vai manter isso aí até o fim da corrida, ele vai ganhar, e foi o que aconteceu. Tipo, ele fez os cálculos bem direitinhos de janela de pit, de quanto carro tava, quantas voltas cada carro fazia com o tanque, entendeu? E tipo, ele teve essa sacada. O Sérgio Gimenez, ele pode não entender muito da Indy em si, mas entende de automobilismo. Sim, porque exatamente. Ele é piloto. Porque ele é piloto, ele tem o feeling do piloto, ele sabe... Mas esse é o meu ponto. Você entender de automobilismo é uma coisa, só que a Indy é uma coisa totalmente assim, além do automobilismo, né? É uma coisa assim, é a parte. Entender de automobilismo é fácil um piloto. Entendeu? Agora, assim, você entender de Indy é um buraco mais embaixo, é um buraco mais. Que só quem esteve lá pra saber, né? Exatamente. E o Sérgio Mendes até soltou uma pérola lá, né? Ele falou que colocando mais asa deixa o carro mais arisco. E não é isso, né, João? Não é isso. Totalmente diferente. Bom, mas enfim, eu acho que... Ele lembrou um nobre escritor que a gente conhece. Não, mas eu acho que assim, acho que no final das contas, eu coloco assim, 30% de culpa pra Kaká Fernando e 70% de culpa pra Band, porque não dá. Realmente o cara não entende, mas assim... Pra mim a culpa dele é que parece que ele não tá buscando entender muito, né? Diferentemente do Nivaldo Prieto no ano passado, que se dedicou muito. Mas enfim, não é praia do cara, é a mesma coisa, de chegar... Eu não entendo porcaria nenhuma de MotoGP. Imagina, se eu trabalho num lugar, né, um lugar que paga meu salário. Daniel, você é comentarista de Indy, não é? Então hoje você vai comentar MotoGP. Cara, eu não sei o nome de um piloto. Não interessa, você vai lá. É uma fria, né? É uma grande fria, Chega, vamos pra Iowa. Vamos, pelo amor de Deus. Vamos pra Iowa. Vai lá, puxa aí, Daniel. Vamos lá. Vamos comer um milho, prepara a pipoca. Pois é, né? A Iowa é aquela cidadezinha ali que tá no meio de uma plantação de milho, né? Iowa, cadê você? Esse autódromo aí, esse Speedway, né, de Iowa, ele é um Speedway de zero... Iowa é um estado, né? Não? É um estado. É um Speedway que tem 0,8 milhas de distância, convertido por quilômetro. Tem 1,4 quilômetros. 0,875. Você chega nem a ser uma milha direito, é um oval de minha... Não chega a uma milha, né? Não. Ele é uma pista que meio que faz, não sei se a gente pode dizer isso, mas ela meio que faz transição entre dois tipos de pistas lá nos Estados Unidos, né? Ela tem um pouco daquelas pistas bem pequenininhas que tem nos Estados Unidos, tem um pouco dos ovais um pouco maiores, de uma milha e meia. Ela tem... A pista dela tem inclinações de 12 e 14 graus nas curvas. Na reta principal tem 10 graus. E na reta oposta tem 4 graus de inclinação. Parecido com Fontana. Inclusive, as linhas... a corrida proporciona algumas linhas, que nem proporciona a Fontana, né? Cabem 30 mil pessoas lá. Aí, relativamente baixo para os padrões de autódromos que a Indy corre. A primeira corrida em Iowa aconteceu em 1915, né, da outra sanção lá da Indy e tal. Mas nessa nova... Que era a Associação Americana de Automobilismo. Isso, esse mesmo. Mas assim, agora desde 2007, nessa nova era, né? E tem algumas coisas interessantes, né? A Andretti, por exemplo, venceu as 5 últimas provas. É a Papa Iowa. Pois é. Inclusive, assim, um dos maiores vencedores dessa nova era é o Ray Hunter Ray, que venceu 2, né? O outro é o Franchitti, que venceu 2 também. O Dan Eldon... Até o Marco Andretti ganhou aí. Exatamente. O Dan Eldon ganhou corrida com o Andretti. O Marco Andretti ganhou corrida com o Andretti. E a corrida acho que vai ter 300 voltas, né? Aí eu acho que o João... porque o nome da prova é Iowa Corn. Exato. Até o ano retrasado era 250. Não, foi 300 ano passado. Ano retrasado. Retrasado, tá certo. Só pra complementar, o oval fica na cidade de Newton, em Iowa. Exatamente. E assim, particularmente é a corrida que eu mais gosto da temporada. Porque é um oval que ele tem duas características que eu gosto muito, que são ovais curtos, né, de 1 milha, que você tem tráfego o tempo inteiro, eu gosto muito disso.
E é um oval que você consegue fazer 2, às vezes até 3 linhas na curva. Eu gosto bastante disso. Então é uma corrida que, pra mim, tem tudo pra ser... Esse ano acho que vai ser a segunda melhor, né? Porque Fontana foi a melhor de todos os tempos, mas... Então, se não tivesse Fontana esse ano, eu ia dizer que seria a melhor corrida do campeonato. Mas como já em Fontana já ocorreu, então... Essa é a segunda. Pode ser a segunda, vamos ver o que vai ocorrer, né? Só lembrando que essa pista de Iowa, ela foi baseada... Quando ela foi reaberta em 2006, né? Esse novo pavimento, esse novo circuito dela, ela foi baseada no Autódromo de Richmond, que já teve várias corridas da Indy também. E é um oval curtinho com as mesmas características, praticamente. E eu, particularmente, na época da IRL, eu gostava muito das corridas de Richmond. E o legal de Iowa é que eu gosto muito, eu queria muito que a Indy voltasse a... Porque assim, não tem muito, né? É um autódromo que cabe 30 mil pessoas. Acho que pro momento que a Indy tá vivendo... Tá ótimo. Tá ótimo, 30 mil pessoas. Porque não vai lotar, a Indy não vai colocar 30 mil pessoas em Iowa. Ele é um oval aconchegante, vamos dizer assim. Eu gostaria muito que a Indy fosse para ovais com menor capacidade. Só que assim, que nem eu falo, Iowa é como se fosse uma transição. Para você não consegue achar ovais com 20, 30 mil pessoas com mais de meia milha, né? Tem Nashville. Tem Nashville, é o único. Nashville é 25 e tem 1.25 milhas, alguma coisa assim. Mas Nashville também tá numa situação meio complicada. O autódromo em si. Assim, se você for pegar os outros ovais de 1 milha, até menor, de 0.8 milhas, são ovais que já vão caber 70, 80 mil pessoas. Né? Então, acho que a Iowa hoje é a pista perfeita para Indy. Eu acho que a Indy poderia, na minha opinião, fazer o encerramento do calendário em Iowa. Acho Seria excelente. Cairia, assim, perfeitamente. Também acho. Acho que é uma prova noturna, né? Então, sim, concordo. Exatamente. Vocês falaram de público, uma coisa que a gente não falou sobre Milwaukee foi o público. A gente não tem números oficiais ainda, mas o público, assim, se não lotou, mas também deu uma galera boa. Foi melhor que nos últimos anos, né? Dizem por aí que foi o melhor público dos últimos anos em Milwaukee. O Matheus, ele viu no Twitter aí que o pessoal que tava na pista tava dizendo que acho que foi o melhor dos últimos 5 anos, se não me engano. E você vê que tinha bastante gente, tinha poucos brancos vazios nas arquibancadas. O branco que tinha era na parte de baixo assim, da arquibancada, porque a parte de cima tava toda lotada. Sim. Até tudo bem que ela é menor e tudo. E até no infield também, que tem os trailers lá, né, que o pessoal aluga tudo, também tinha bastante cheio. Tava bastante cheio. Então, deixa eu ver quantas pessoas cabem lá em Milwaukee. E foi rápido que encheu, né? Eu assisti a corrida da Indy Lights, não tava do jeito que tava na corrida da Indy. Pra quem não lembra, não sabe, o treino livre 1, o treino livre 2 e o treino classificatório da Indy foi no mesmo dia da corrida. A Iowa cabe em aproximadamente 37 mil pessoas. Iowa? Não, Milwaukee. Milwaukee, perdão. Cabe em aproximadamente 37 mil pessoas. Então você acho vê. Que tinha uns 30 mil, pelo menos uns 30. Assim, por isso que eu acho que é legal a Indy pra esse tipo de pista. Então, mas 37 mil você diz nas arquibancadas, né? Tem o infield também. E fora que assim, e também no infield, o infield estava com uma galerinha, né? Muita gente Milwaukee gosta de ver, né? Porque Milwaukee é tradicional, né? Tem corrida lá desde antes da Indy começar. Então, o público local, ele tem muito interesse. Aí fora que também a Indy não, assim, a Milwaukee não recebe, por exemplo, a NASCAR acho que não corre lá. Não corre mais, desde 2005 parece. Só a Indy e algumas categorias locais do... Muitas horas de gravação. Acabou. Então é isso, minha gente. Considerações finais. João não fabricou pergunta hoje? Tô aqui. Não fabricou pergunta hoje, João? Não, eu não fabrico perguntas, você sabe. Vai ouvir aí, né? Felipe? Sim, oi. Não, eu quero as considerações finais de vocês, minha gente. Não tem, né? Tô de boa. Também, Marcelo? Foi uma corrida muito boa, animada e pronto.
Tá legal. Bom, então a minha única consideração final é bom estar de volta, espero estar de volta mais vezes. Então é isso, minha gente, a gente vai encerrando aqui o nosso IndyCarCast número 53. Lembrando que ele vai estar disponível no Indy Center Brasil, www.indycenterbrasil.com.br. Lá tem, a gente já pode falar sem sombra de dúvidas que é o portal mais completo sobre a Indy em língua portuguesa. Também temos fanpage, que é facebook.com/IndyCarCast, e temos e-mail, olha como nós somos chiques, indycarcast@gmail.com. Agradecemos a audiência de todos e vamos que vamos, porque semana que vem tem mais. Tchau! Valeu, gente! O Matheus podia ter aproveitado que não gravou, podia ter atualizado o bolão.